Amém, irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Welcome to the house of the Lord. And we're gonna start. A gente vai começar agora. Amém. And Pedro is gonna play. E o Pedro vai tocar uma música. Amém. Vamos ficar de pé para orar. Let's stand and pray. Father, we come before you in the name of Jesus, and today we come together to worship you. You are our God, and there is no one like you. And that's the reason why we're here, because our hearts are turned to you in worship, and we want to do it together on this that is the Lord's Day. We understand the need that we have as a church to come together to worship, the church to come together to hear your voice, to learn from your commandments, and to be shaped by your Holy Spirit. Father, we ask you, Lord, and today you may do all those things in us for your glory and for the sake of your name. We worship you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, Pai, nós vimos este lugar juntos, reunidos para adorar o teu nome. Percebemos, Pai, a necessidade que temos da adoração coletiva, de nos reunirmos para escutar a Tua Palavra, sermos aperfeiçoados pelo Teu Santo Espírito e sermos, Senhor, e rendermos ações de graças a Ti, pois só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Pai, que nesta tarde Tu possas receber a adoração e o louvor e nós possamos ser experimentados e trabalhados segundo a Tua boa mão. Te agradecemos este dia e Te louvamos, este que é o dia do Senhor. A Ti seja a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. You may be seated. Você pode sentar. And today, today's Lord's Day, e hoje é o dia do Senhor, but we also celebrate Father's Day. Mas nós também celebramos o dia do Pai. So that's why we're going to have something very special after service. É por isso que nós vamos ter alguma coisa muito especial depois do culto. We're going to have our coffee break. Our coffee time is back. O nosso cafezinho está de volta. But that's after church, okay? Mas isso é depois do culto, okay? Now we're gonna worship, we're gonna sing to the Lord, and and our message will be the theme of our message is Abba Father. E agora nós vamos ter o culto, vamos adorar o Senhor, vamos cantar e nos louvar ao Senhor. E o tema da nossa mensagem é Abba Pai. And I really hope you have read the devotional this morning. Eu espero que você tenha lido o devocional esta manhã. That was all about that. Falava exatamente sobre isso. And I had a blessing this week. I sat with my brother, Márcio, the elder of the church, and we spoke a lot about this. E esta semana eu tive uma bênção que foi poder sentar com o meu irmão Márcio, o presbítero aqui na nossa igreja, e conversar bastante sobre este tema. And I think we learned a lot, right? Nós aprendemos bastante, certo? So I'm really excited about the message today. Eu estou realmente entusiasmado com a mensagem de hoje, and I really hope it touches our hearts. Eu espero que realmente toque os nossos corações. After all, the Bible says that we have one Father in faith, which is our Father God. Afinal, nós em fé temos um Pai só, e esse Pai é o nosso Deus. So, Abba Father. Então, Abba Father. Abba Pai. Amen. So let's stand and sing. Vamos levantar e cantar. And our worship team are ready. Vamos levantar e cantar e o nosso grupo de louvor está preparado. Amém? Queres usar este? Sónia? Queres usar este? Um pouco melhor, eu acho. Esse é bom? Ok.
Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos na tua casa, por nos cantar louvores a ti, Senhor. Recebe, Senhor, o louvor das nossas vozes, Senhor, que possam, Senhor, chegar a ti, Senhor, como bom cheiro, Senhor, como reflexo, Senhor, de corações humildes na tua presença, dispostos a te louvar e adorar. Em nome de Jesus. Amém. We're going to the Word of God now. Nós vamos então para a palavra do Senhor agora. And as I said before, today, our message is, the theme of our message is Abba Father. E como eu tinha dito antes, o tema da nossa mensagem é Abba Pai. And that's an expression that we hear it a lot of times. E é uma expressão que nós ouvimos muitas vezes. And usually we connected the word Abba, Father, or the expression Abba Father, e às vezes a gente liga as palavras numa expressão Abba Pai, and as something related with a strong feeling, or I forgot the word, I missed the word now. Nós damos um sentido emocional, um sentido de carinho when we use those two words. Quando nós usamos essas duas palavras, we put a lot of emotion on it, a lot of softness in the heart. Nós pomos muita emoção nisso, um coração muito suave nisso. But actually the word Abba, mas na verdade a palavra Abba, it's from Aramaic. Tiago, that's how we say, right? Aramaic. A palavra vem do aramaico, and the word is actually Father, e a palavra é, na verdade, Pai. So when you read Abba Father, então quando você lê a palavra do Senhor Abba Pai, it's Father, é Pai. So the word, and this is important for our message today, isto é importante para nós entendermos a mensagem hoje. So when you say and when you pray, então quando você diz ou quando você ora, Abba Father, você diz, você ora, ou você diz a expressão Abba Pai, and you tend to think, and if you think in Portuguese, you will say paizinho, or if you say in English, you will say dear Father. Então, quando você pensa em português, você pensa paizinho, ou quando você pensa em inglês, você pensa dear Father. But the word actually, on the way it was written, it's Father. Mas a palavra da maneira que foi escrita, ela significa Pai. So, the New Testament was wrote in Greek. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. And for some reason that we're going to study tonight, e por uma razão que nós vamos estudar esta noite, that 3 times the writers on the New Testament used both words, in Aramaic and in Greek. Por alguma razão que nós vamos estudar esta noite, os escritores do Novo Testamento usaram as duas palavras 3 vezes e colocaram então a palavra Abba com a palavra Pai. And the first one that we find in the scriptures, e a primeira que nós encontramos na Escritura, and that's why we keep connecting with the word of a softened heart, é a primeira vez que nós encontramos nas Escrituras, e é por isso que nós relacionamos com uma palavra de carinho, de afeição. It's in Mark 14:36. A primeira vez que nós encontramos nas Escrituras é então em Marcos 14:36. This is not our text for tonight, I'm just going to read it for us to understand where are we going. Este não é o texto esta noite, eu simplesmente vou ler para que nós possamos perceber onde é que nós estamos indo. So, it says this, and he said, Abba, Father, all things are possible unto thee, take away this cup from me, nevertheless, not what I will, but what you will. Então Marcos 14:36 diz assim, e disse, Abba Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. So Jesus is praying on the Garden of Gethsemane. Jesus está a orar no jardim de Gethsemane, and he turns to God, the Father, his Father. Jesus is God as well. Então Jesus ora ao Pai Celestial, ao seu Pai, Deus, sendo Ele Deus também, and he used the expression Abba Father. E então ele usa a expressão Abba Pai. The Mark wrote in Aramaic and in Greek. Marcos escreveu em aramaico e em grego. It's very well possible that Jesus literally said Abba Father. É muito possível que Jesus literalmente tenha dito Abba Pai.
So with this idea in mind, we go through the New Testament, e normalmente nós vamos com essa ideia em mente por todo o Novo Testamento, and every time you see Abba Father, you connect with this text. E normalmente você vai com este pensamento pelo Novo Testamento e você coloca a expressão Abba Pai em todos os textos que você encontra no Novo Testamento. There is only 2 more places in the Bible that you find Abba Father. Só existem mais 2 locais da Bíblia que você encontra Abba Pai. And one of them is in Romans, e uma delas é em Romanos, and the other one is on the text that we're going to study tonight. E a outra é no texto que nós vamos estudar esta noite, em Galatians, em Gálatas. In Romans, and we are studying the book of Romans, em Romanos, e nós estamos a estudar o book de Romanos, so in a couple of months we should reach this Bible verse that I'm going to read now. Então em alguns meses nós vamos chegar a este texto que eu vou ler agora. It's not our text for today, não é o nosso texto para hoje, but it's important for us to understand what Abba Father actually means for us. É muito importante nós estudarmos lermos este texto agora para percebermos o que é que Abba Father, Abba Pai significa para nós. Because we're not Jesus, amen? Porque nós não somos Jesus, amém? We have Jesus, but we're not Jesus. Nós temos Jesus, mas nós não somos Jesus. And the other day I met a man that he told me that we all are Jesus. Eu outro dia que eu tenho um homem que me disse que todos nós somos Jesus. No, we're not. Não somos. Jesus is God, amen? Jesus é Deus, amém? So when Jesus said Abba Father to the Father, então quando Jesus disse Abba Pai, ó Pai, there was a meaning. Tinha um significado. When the scriptures refers to us as we claiming and crying out Abba Father, it must mean something a little different. Então quando nós clamamos Abba Pai, tem que trazer um sentido um pouco diferente. Because we're not Jesus, porque nós não somos Jesus. So in Romans 8:15 says, então em Romanos 8:15 diz, and again, we're not going to stay in this text because it's coming around, I believe, in a couple of months. E outra vez, nós não vamos ficar neste texto agora, porque ele virá aí daqui a alguns meses, as we study in the book of Romans, assim que estamos a estudar o livro de Romanos. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Então diz assim, porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amen? Amen? Did Jesus receive the spirit to cry out as being adopted, Abba, Father? No. Jesus recebeu o Espírito para ser adotado e clamar Abba Pai? Não. You see the difference here? Você consegue ver a diferença aqui? But the writer, Paul, o escritor Paulo, he used an Aramaic and in Greek to double the idea of the God is our Father. Então, Paulo usa o termo em aramaico e em grego para reforçar a ideia de que Deus é nosso Pai. But he's speaking about adoption. Mas ele está a falar de adoção. He's telling us that we have received the Spirit that leads us to cry, Abba, Father. E ele diz que nós recebemos o Espírito que nos leva a clamar, Abba, Pai. Jesus did not need that. Jesus não precisou disso. Even that he had received the Spirit when he was in his baptism, as we know, ainda que ele tenha recebido o Espírito no batismo, como nós sabemos, we know that he was God always, he never stopped being God. Nós sabemos que ele é Deus sempre, ele nunca parou de ser Deus. So on the Garden of Gethsemane, there was a very painful moment that he would be separated from the Father. Mas naquele jardim do Getsemane, em que ele estava em grande angústia, porque ele iria ser separado do Pai, he cried out, Abba, Father. Ele clamou, Abba, Pai. We cry out, Abba, Pai. We cry out, Abba, Father, on a totally different dimension. Nós clamamos Abba, Pai, numa dimensão completamente diferente. Amen? So far, so good? Amém? Até agora tudo bem? So let's go to Galatians now. Então vamos para Gálatas hoje, which is the text that we're going to study tonight. Vamos para Gálatas agora, que é o texto que vamos estudar hoje. So I would like to read the whole text. Eu gostaria de ler o texto todo, and it's in Galatians 4 through 9, que é Gálatas 4, 9. And now we could stand and pray and read the Word of God. E agora poderíamos levantar e ler a palavra do Senhor. Galatians 4 to 9. Gálatas 4, 9. Please keep in mind what I said about
Abba Father will make a lot more sense as we go along in the message. Por favor, mantenha em mente o que eu disse sobre Abba Pai. Fará muito mais sentido quando nós iremos agora continuarmos o texto. But when the fullness of the time has come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if he is a son, then an heir of God through Christ. Howbeit then, when yet knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. But now, after that ye have no God, no rather are known of God, how turn ye again to the weak and barely elements, whereunto ye desire again to be in bondage. É hard this version, right? É pouco difícil esta versão, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Let's pray. Vamos orar. Father, Abba, Father, help us, Lord, to understand your word. Deus, Abba Pai, ajuda-nos a entender a tua palavra. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus. Amém. You may be seated. Você pode sentar. The key of the message today is to understand why the word Father shows in this text twice on a roll. A ideia do texto hoje, da mensagem hoje, é tentarmos entender porque é que a palavra Pai aparece duas vezes seguidas no texto. And again, it's not an affection, it's not only by affection. E outra vez, não é só uma questão de afeição. It is a very important meaning that usually we don't notice behind this. E então um momento, algo muito importante por trás que muitas vezes nos escapa. And the matter of the fact is the adoption. E a razão do o sentido da razão é a adoção. Let's go to the text verse by verse. Vamos para o texto verso a verso. Please keep your Bible open on the text to follow with me. Por favor, mantenha a Bíblia aberta no texto para seguir comigo. And he says this in the first verse. E ele diz assim no primeiro versículo. I'm going to read it. I want to say it in Portuguese first and then I'm going to bring it to English. Vou dizer português primeiro, depois trago para inglês. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. So what this says on verse 4, it's when the time came, when was the right time, the right time came, God sent His Son. He was born, made of a woman, made under the law. Então a primeira coisa que nós, so the first thing we find, it's when there was the right time to who? To God. Então a primeira coisa que encontramos é quando a plenitude dos tempos chegou, o tempo certo chegou, o tempo de quem? De Deus. And this is our first struggle. E esta é a nossa o nosso primeiro aperto aqui. Was God's time. Era o tempo de Deus. It's not our time. Não é o nosso tempo. We don't have control on anything. Nós não temos controle em coisa alguma. The prophets announced that Jesus will come, and He came on God's time. Os profetas anunciaram que Jesus viria, e Jesus veio no tempo de Deus. Can you imagine for all those years? And it depends on the scholars.
Some says 400, some others says 600. Você pensa naqueles anos todos, e dependendo dos estudiosos, uns dizem 400 anos, outros dizem 600. There was no prophecies, que não houve nenhuma profecia. And all those people never heard when Jesus, they knew from before there was a prophecy about the coming of the Messiah, but they didn't hear anything. Você pensa que eles ouviram antes que havia uma profecia do Messias, mas depois eles não ouviram mais nada. And I'm speaking about that page that is blank in your Bible between the Old Testament and the New Testament. Eu estou a falar daquela página que está em branco na sua Bíblia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. On that page is about between 400 years and 600 years. Essa página tem mais ou menos 400, 600 anos. There was no voice. Não houve qualquer voz. And then it was at God's time. E então foi o tempo de Deus. And John the Baptist came. E João Batista chegou. And then the Messiah came. E depois o Messias veio. And he was made of a woman, as Genesis 3:15. E ele veio nascido de uma mulher tal e qual havia sido dito em Gênesis 3:15. And he was made under the law. E ele foi feito como sendo nascido sob a lei. But he was not a man. Mas ele não era um homem. He was not just only a man. Ele não era somente um homem. He was God himself. Ele era Deus em pessoa. And the Word became flesh. E o Verbo se fez carne. And he was among us. E ele habitou entre nós. And we could see his glory, the glory of the only begotten Son. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. And God sent his Son. E Deus enviou o seu Filho. And why did Jesus come? E para que Jesus veio? And please, look with me to verse 5. E por favor, olhe comigo ao versículo 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. When the right time came, quando o tempo certo chegou, Jesus came. Jesus veio. The Messiah, o Messias, God himself, made flesh, o Deus, o próprio Deus feito carne, to redeem, para redimir, the ones that were under the law, aqueles que estavam debaixo da lei, for them to become or to receive the adoption of children of God, para aqueles que estavam debaixo da lei receberem a adoção de filhos, and that's us, e esses somos nós. Jesus came to redeem us, e Jesus veio para nos redimir. He took upon him our guilty. Ele levou sobre ele a nossa culpa. To save us, para nos salvar. But he's a lot more than that. Mas é muito mais do que isso. We became children of God. Children of God, right? We became children of God. Nós nos tornamos filhos de Deus. He adopted us to his kingdom. Ele nos adotou para o seu reino. I believe by now you understand why it's important the expression Abba Father. Eu penso que por agora você entende a importância da expressão Abba Pai. Because we were not children of God. Porque nós não éramos filhos de Deus. It is a lie when we look outside to the world and we say that all are children of God. That's a lie. Quando nós olhamos lá para fora, para o mundo e vemos que dizemos todos são filhos de Deus. It's the same idea when I started the sermon saying that I met a man that told me everyone is Jesus. Eu comecei o sermão por dizer que conheci um homem outro dia que todos somos Jesus. And you can clearly say no, it's not true. Você pode dizer claramente isso não é verdade. But let me tell you, it's the same kind of lie when you look to someone that has nothing to do with Christ and tell them that he's a child of God. No, it's not. A child of God, that is not. É a mesma mentira quando você olha para alguém que não vive nada de acordo com a vontade de Deus, não tem nada a ver com Cristo, e você diz que é um filho de Deus. No, he's a creature. Não, é uma criatura. He had been made by God's image. Ele foi criado à imagem de Deus, but because of sin, he fell short of the glory of God. Mas por causa do pecado, ele está destituído da glória de Deus. He needs to be redeemed. Ele precisa ser redimido. He needs to be brought to the kingdom of God. Ele precisa ser trazido para o reino de Deus.
He needs to be called a child of God, filho de Deus. How can he be called a child of God? Como é que ele pode ser chamado filho de Deus? Only in Jesus Christ, because only Jesus paid the penalty of sin. Somente em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pagou a pena do pecado. Only Jesus died to redeem sinners. Só Jesus morreu para redimir pecadores. And that's what happened to us. E é isto que aconteceu a nós. Why this is so important? Por que isto é tão importante? Because we easily think a lot about ourselves. Porque nós facilmente pensamos muito sobre nós próprios. Who were you before Christ be the center of your life? Quem era você antes de Jesus Cristo ser o centro da sua vida? You were a sinner. Você era um pecador. Everything that you did as a matter of looking good, it was not in worship, was not for God, was not accepted by God. Tudo que você fazia antes, por muito bem que parecesse, não era para Deus, não era para servir a Deus, não era em adoração a Deus, não era aceito por Deus. That's why Jesus came, por isso é que Jesus veio. We have been created for God's glory, nós fomos criados para a glória de Deus, but we couldn't do it, mas nós não poderíamos fazê-lo. So Jesus came, então Jesus veio. And that's in verse 6 comes the expression that we love. E no versículo 6 vem a expressão que nós gostamos. And he says, and because ye are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. The ones that have been adopted to God's kingdom. Aqueles que foram adotados no reino de Deus. The ones that have been redeemed. Aqueles que foram redimidos. The ones that have been washed. The sins have been washed away by the blood of Christ. Aqueles de quem os pecados foram lavados pelo sangue de Cristo. They received the Spirit of Christ. Eles receberam o Espírito de Jesus. They received the Holy Spirit. Eles receberam o Espírito Santo. Where? Look to the verse. Onde? Olhe para o versículo. In their hearts. Nos seus corações. That's why the Bible says that is a new covenant. É por isso que a palavra de Deus diz que há uma nova aliança. And God said, I will make a new covenant. E Deus disse, eu farei uma nova aliança. And I will remove the heart of stone. E eu removerei o coração de pedra. And I will put a new heart. E eu porei um novo coração. And my spirit will be on their heart. E o Espírito deles estará nos nossos corações. And then we cry out, Abba, Father. E então nós clamamos, Abba, Pai. What are we saying? O que é que nós estamos a dizer? Double Father. O que é que nós estamos a dizer? Na verdade é duplamente Pai. Why? Because we look to the cross. Porque nós olhamos para a cruz. And we understand that all comes from God to Himself. E nós percebemos que tudo vem de Deus para Ele próprio. So we say yes. Então nós dizemos sim. I have been redeemed. Eu fui redimido. And it is my Father, Father. Ele é o meu Pai, Pai. We double the meaning of it. Nós duplicamos o sentido. It's not just like Jesus prayed. Não é exatamente como Jesus orou. He was one with the Father. Ele era um com o Pai. But he was about to experience that separation because of us. Mas ele estava pronto a experimentar aquela separação por causa de nós. But he did not need to be redeemed. Mas ele não precisava ser redimido. But us, mas nós. We have been redeemed. Nós fomos redimidos. So when we look to God the Father, então quando nós olhamos para Deus o Pai, we understand that it's so important that call Him Father. Que é tão importante que nós chamemos de Pai. That Paul in Romans and Galatians, he used the same word, doubling it. Que Paulo usa a mesma palavra, tanto em Romanos como em Gálatas, duplicando-a. So he gets the word in Aramaic. I just can't say the word. I wish it was Portuguese. In Aramaic, and he used it in Greek. E ele usou a palavra em aramaico e em grego. And everybody that read it knows what it means. E toda a gente que lê consegue entender. And you have been adopted? Você foi adotado?
Can you cry out, Abba Father? Você pode clamar, Abba Pai? You will only can do that. You can only do that. Você somente pode fazer isso if the Holy Spirit has been fulfilled your heart. Se o Espírito Santo tomou conta do seu coração. So we look to the salvation. Então a gente olha para a salvação as something so precious, so beautiful, como algo tão precioso, tão bonito, that we clearly comes out of us, que nós claramente salta de nós. Abba Father. Abba Pai. It's not daddy. Não é paizinho. It's not an expression of a little affection thing that you can call anybody else. Não é uma palavra de afeição que você pode chamar alguém. Today is Father's Day. Hoje é o dia do pai. My family did everything they could to please me. It was beautiful. I even got a watch, new watch. Foi um dia bonito, foi dia do pai. A minha família fez tudo que pôde. Até me deu um relógio. Tem um relógio novo. But I'm not the Abba Father. Mas eu não sou o Abba Pai. They can call me daddy or paizinho. Eles podem me chamar, I just said it, right? Daddy or paizinho. But I desperately want them. Mas eu desesperadamente quero que eles have a Abba Father. Tenham um pai, um Abba Pai. That redeemed them. Que os redimiu. That give them the Spirit of God. Que lhes deu o Espírito dele próprio. And they will cry out, Father, Father. E eles clamarão alto, Pai, Pai. Not because somebody told them. Não é porque alguém lhes disse. It's because the Spirit is in their hearts. Mas porque o Espírito está no coração deles. God is not your Father because I'm telling you it is. Deus não é o teu Pai porque eu te estou a dizer que Ele é. Let me tell you more. You cannot cry Abba Father just because you read the Scripture and then you repeat it. Você não pode clamar Abba Pai só porque você leu as Escrituras e repete. It has to be poured out in you by the Holy Spirit. Tem que ser posto em ti, derramado em ti pelo Espírito Santo. That's what salvation is. É isso que a salvação é. It's the pour of the Spirit. É o derramar do Espírito on your soul, na tua alma. And you will cry out. E você clamará, Abba Father. Você clamará, Abba Pai. That's what the Spirit of God does. É isso que o Espírito de Deus faz. Do you understand how different it is? Você percebe quão diferente é? It's not a DNA test. Não é fazer um teste de DNA. It's about having a new spirit. É ter um espírito novo. It's about being reborn. É ser nascido de novo. It's been born again. É renascer, é ser nascido de novo. By the Spirit of God, do Espírito de Deus. Let's go to verse 8 and 9. Vamos para o versículo 8 e 9. It's clear to us now why Abba Father shows on this text. É claro para nós agora porque a expressão Abba Pai aparece neste texto. Let's go to verse 8. Vamos para o versículo 8. And I'm going to bring it on the easier way for me to explain in English, okay? Eu vou trazer uma maneira mais fácil de nós perceber em inglês. Em português diz, mas quando não conhecias a Deus, sabias aos que por natureza não são deuses. So on verse 8 says, and before, when you did not know God, you will serve for the ones that are not God. Quando você não conhecia a Deus, quando nós não conhecíamos a Deus, nós servíamos por natureza àqueles que não são deuses. We did not know who God was. Nós não sabíamos quem Deus era. And I doubt it that any one of you, e eu duvido que qualquer um de vocês, de nós, we did not heard about God and Jesus Christ since we were very young. Eu duvido que todos que estão aqui nesta sala não tenham ouvido falar de Jesus Cristo e de Deus desde muito pequenos. But obviously the text is telling us about knowing God, know who God is. Mas a verdade é que o texto nos diz saber quem Deus é. And until that point that you were redeemed, e até aquele ponto que você foi redimido, you heard about God. Você sabia de Deus. But you didn't know God. Mas você não sabia quem Deus é. But once that you are redeemed, that the Holy Spirit comes and shows you Christ. Mas uma vez que o Espírito Santo entra e mostra-te Cristo. So now you know God. Agora você sabe Deus verdadeiro. And it's interesting, as some scholars came up with an idea that I love.
E é muito interessante como alguns escolásticos vieram com a ideia que eu gosto. That the ministry of the Holy Spirit is the ministry of the spotlight. Como a ideia de que o Espírito Santo o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. He came to bring light over the ministry of Christ. Ele veio para trazer luz sobre o ministério de Cristo. He came to show you Jesus Christ who is. Ele veio para mostrar que Jesus Cristo quem ele é. And that's why we tend to don't pay attention to the ministry of the Holy Spirit. É por isso que nós tendemos a não prestar atenção ao ministério do Espírito Santo. And then we have this charismatic movement that thinks the Holy Spirit is a supernatural power that's going to make you do crazy things. E depois temos este movimento carismático que vem e que diz que o Espírito Santo é uma coisa que vai fazer coisas malucas, um tipo de poder. The Holy Spirit is the Spirit of God. Is God as the Father and the Son. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito como o Pai e o Filho, that bring us into salvation, que nos traz para a salvação. Show us Christ, mostra-nos Cristo. Open our minds, open our hearts. Abre a nossa mente, abre o nosso coração to receive the gospel, para receber o Evangelho. Sometimes to receive the truths that we already heard. Às vezes para receber o Evangelho, palavras de verdade que nós já ouvimos. But it becomes life in our lives. Mas torna-se vida na nossa vida. By a supernatural work of the Holy Spirit, por um espírito sobrenatural, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. That's why we believe the glory of the salvation it belongs to Christ alone. Por isso é que nós acreditamos que a glória da salvação pertence somente a Cristo. It's all from God to God. Vem de Deus e é para Deus. Because once that we are redeemed, we're going to worship God. Porque uma vez que nós somos salvos, nós louvamos a Deus. It's not a part of us. No, it's not made by us. Não é feito por nós. Not even for a little bit. Nem mesmo por um bocadinho. It's a God's work. É um trabalho de Deus. So the glory belongs to God alone. Então a glória pertence a Deus somente. Because before we know God, before we receive the Holy Spirit, porque antes de nós recebermos o Espírito Santo, antes de nós conhecermos a Deus, we were serving anything else. Or everything else. Nós estávamos servindo alguma outra coisa ou todas as outras coisas. But once that we receive the Holy Spirit, mas uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, and our heart know God, e o nosso coração conhece Deus, everything changes. Tudo muda. Let's go to verse 9. Vamos ao versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? And now, Paul changes a little bit here. Agora, Paulo muda bocadinho aqui. On verse 8, he says that we did not know God, and now we know God. No versículo anterior, ele diz que nós não conhecíamos a Deus, mas agora conhecemos a Deus. Now, on verse 9, he says, now that we know God, that we are known by God. No versículo 9 ele diz assim, agora que nós conhecemos a Deus, ou melhor, agora que nós somos conhecidos de Deus. What do you mean God did not know who we were? O que é que se quer dizer? Deus não sabia quem nós éramos? Until you were saved, God did not know who you were. Antes de você ter recebido Cristo, Deus não sabia quem você era. He did not know where you lived. Ele não sabia onde você morava. He did not know your name. Ele não sabia o seu nome. What this text means? O que é que este texto significa? Before you have been known by God, antes de você ser conhecido de Deus, means before you have been adopted to God's kingdom. Significa antes de você ter sido adotado para o reino de Deus. God knew who you were. Deus sabia quem tu eras. You were rebelled against God. Você era rebelde contra Deus. You were under God's wrath. He knew who you were. Deus sabia quem tu eras. Estavas debaixo da ira de Deus. But now He knows you as His own child. Mas agora Ele conhece como sendo seu próprio filho, seu filho.
Not as Jesus Christ, the Son of God, não como Jesus Cristo, o Filho de Deus, which is God as the Father, que é Deus como o Pai, but it's being children of God, childs of God, mas sendo filhos de Deus, sendo trazidos para a adoção. We have been adopted, nós fomos adotados. Now God knows us as their children. Agora Deus conhece-nos como seus filhos. So we cry out what? Então nós clamamos o quê? Abba Father, Abba Pai. Now, if this is true, what Paul is telling us now, mas o que Paulo nos diz agora, se isto é verdade, how can you possible, como é que você poderia go back to serve the world, Satan, or yourself? O que Paulo está a dizer agora neste contexto é: se isto é verdade, como poderias tu voltar, como poderíamos nós voltar para servir Satanás, o mundo ou nós próprios? Because now we have a Father. Porque nós agora temos um Pai. We did not deserve this Father. Nós não merecemos este Pai. He adopted us to His kingdom. Ele nos adotou para o seu reino. We became His children. Nós nos tornamos seus filhos. How can we possibly do something against our Abba Father? Como é que nós podemos fazer alguma coisa contra o nosso Pai, Abba Pai? The whole text is around the Abba Father. O texto todo está à volta do Abba Pai. And that's why we call Him Abba Father. E é por isso que nós chamamos Abba Pai. Because it's all about Him and His glory. Porque é tudo sobre Ele e a sua glória. We have been adopted. Nós fomos adotados. So now with our heart full of joy. Então com o nosso coração cheio de alegria, we're going to serve Him. Nós vamos servi-lo. How can you go back to sin? Como é que você pode voltar para o pecado? How can a believer go back to sin? Como é que um cristão pode voltar para o pecado? How can someone walk away from this truth and go back to what he was doing before? Como é que alguém pode se afastar desta verdade e voltar para o que fazia antes? How can someone be a child of God, loved by God? Como é que alguém, sendo um filho de Deus, sendo amado por Deus, not deserving, não merecendo, be brought to His kingdom, ser trazido para o seu reino, be set free from the condemnation, ser livre da condenação, have the promise of eternal life, ter a promessa de vida eterna, and walk away and go back to sin, e se afastar e voltar para o pecado? And comes to my mind that passage in Romans. E bem na minha mente aquela passagem de Romanos, that nothing will separate us from the love of Christ, que diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nothing, nada. Nothing in this world, on the world to come, nada deste mundo ou do mundo por vir, will separate us, nos separará from the love of Christ, do amor de Cristo. Because we have been called, porque nós fomos chamados from the darkness, das trevas, to His light, to the light, para a luz. And we call Him Abba Father. E então a gente lhe chama Abba Pai. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, my purpose today, o meu propósito hoje, and I believe is God's purpose for us today, e eu acredito que é o propósito de Deus para nós hoje, it's that on this day we spend some time thinking, que nós passássemos algum tempo a pensar, why we call God Abba Father, porque nós chamamos a Deus Abba Pai. That we may, on this Father's Day, que nós possamos pensar neste dia do Pai, but above all on this Lord's Day, mas acima de tudo neste dia do Senhor, thinking about our Abba Father, pensando no nosso Pai Celestial, and thinking about how important it is, the truth that is our Father, pensar na importância que tem Ele ser o nosso Pai. May this be an encouragement for us to walk away from sin, que este seja encorajamento para nós para nos afastarmos do pecado. May this be encouraged for you to stay away from the world. Que este seja encorajamento para si, para ser livre do pecado. When temptation comes, you may say, no, I have a Father in heaven. Quando a tentação vier, você possa dizer, não, eu tenho Deus, um Pai no céu. And may also the hope that is in your heart, that you will see Him one day, will fulfill your heart on such a way that you may walk in through in righteousness every day of your life.
E também a verdade da esperança que nós temos de ter um Pai Celestial no céu nos faça caminhar a cada dia neste caminho, nesta vida, num caminho de justiça e de retidão, até à volta de Jesus, until the return of Jesus. This is the message this was the message that I want to bring today on this special day. Esta foi a mensagem que eu quis trazer para nós neste dia especial. We're going to pray, a gente vai orar. And we're going to start praying by saying, Abba, Father. E eu vou orar começando por dizer, Abba, Pai. And I hope in your heart and in my heart. Eu espero que no meu coração e no vosso coração, when we say the word Abba, Father, when we say the words Abba, Father today, quando nós dissemos as palavras Abba, Pai hoje, and for the rest of our lives, e para o resto das nossas vidas, may have a double meaning of Father as a Savior, gracious Father. Que Deus, que o Pai, Deus possa ser para nós sempre um Deus de graça, um Deus gracioso e maravilhoso para as nossas vidas. That we may think in adoption, que nós passamos em adoção. That we may also think that we don't deserve it, que talvez nós também pensemos que não merecemos. And we may worship Him forever, e que nós possamos adorá-lo para sempre. Abba, Father, Abba, Pai. Thank you because you sent your Son. Obrigado, Senhor, porque enviaste o teu Filho. Thank you, Lord, because you have been redeemed. Obrigado, Senhor, porque nós fomos redimidos. And that if there is anyone among us that is or online that is not redeemed, e se tiver alguém entre nós ou na internet que não foi redimido, may these words come to their hearts. Que estas palavras vão até o seu coração. And they may also be redeemed by the power of the Holy Spirit. Que essa alma também seja redimida pelo poder do Espírito Santo. Father, that's this meaning of Abba Father. Pai, e este sentido de Abba Pai, may stay in our hearts. Que fique nos nossos corações. May be sealed in our hearts by the Holy Spirit. Seja selado nos nossos corações pelo Espírito Santo. In such a way, de uma tal forma, that we may think of you as a gracious and wonderful Father that you are. Que nos leve a pensar no Pai gracioso e maravilhoso que tu és. We have a Father in heaven. Nós temos um Pai no céu. And to you, Father, we call Abba, Father. E a ti, Pai, nós clamamos Abba, Pai. In Jesus' name we pray. Amen. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus seja com cada um de nós desde agora e até a vinda de Jesus. May God bless you all. May the grace of God through the power of the Holy Spirit in Jesus Christ be with each one of us. Amen.